Beleza, beleza. Continuando aqui, pessoal, nessa rápida aula, dando continuidade ao nosso estudo da matéria de ética para a OAB, aqui essa minissérie, esse mini treinamento, para te ajudar a ter um excelente desempenho na matéria de ética da OAB, eu vou trabalhar, nesse momento, o segundo erro fatal que todo estudante da OAB que acaba reprovando comete na matéria de ética. Esse erro fatal aqui, pessoal, me permita mais uma vez reforçar. Como eu tenho mais de uma década de experiência orientando alunos com foco no exame da OAB, e nessa matéria de ética eu tenho uma experiência muito elevada, esse tipo de erro aqui talvez é o maior de todos os erros que o estudante comete. Então, fique muito atento a tudo que a gente vai explicar aqui nesse momento, beleza? Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, erro fatal de número 2, tentar ler o Estatuto da Advocacia inteiro, todo de uma única vez. A gente sabe, pessoal, que o exame da OAB ela é uma prova legalista. Porém, na faculdade, os alunos, muitos deles não têm o hábito de estudar a legislação da forma como deveria. Tem gente que vai para o exame da OAB e não tentou ler a legislação do Estatuto da Advocacia, que ela vai ter um peso fundamental na prova, né? E eu quero que você, a partir desse momento, firme esse compromisso. Eu não vou cometer esse erro. Quero que você diga assim nesse momento, professor Tiago, eu não vou cometer o erro. Eu quero ler o Estatuto da Advocacia para me dar muito bem na prova da OAB. E quando a gente fala ler, a gente quer dizer ler e reler para ter um desempenho muito bom na prova de ética no exame da OAB. Quando a gente fala do Estatuto da Advocacia, sei que a maioria das pessoas já conhece, mas só para fazer o registro aqui. A gente fala Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, está aqui no site do Planalto, título 1 da Advocacia, capítulo 1, e todos os seus artigos. Isso aqui é uma leitura fundamental para quem quer ter um desempenho bacana lá no exame da OAB. Então, voltando agora para o nosso mapa mental. Como você vai ter um bom desempenho na prova da OAB, eu sei disso, você vai, para alcançar esse objetivo, você vai ter que fazer a leitura do Estatuto da Advocacia, que a sigla é a OAB, Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. A Lei 8.906 de 1994. Ela, por exemplo, que criou a obrigatoriedade da prova de proficiência, que é o exame da OAB. Nele você vai... A nossa experiência mostra, pessoal, que as questões de ética, cerca de 70% das questões, muito atenção a isso, cerca de 70% das questões no exame da OAB, elas são retiradas da letra da lei. Só um minuto aqui. Beleza, voltando. Quando a gente fala de 70%, antigamente, pessoal, lá nos primórdios, o exame da OAB ele chegou a ser quase 90% das suas questões retirado da letra da lei. À medida que a prova foi se tornando mais sofisticada, mais difícil, mais complexa, mais interdisciplinar, a gente percebeu uma tendência de redução do peso da legislação em relação à elaboração das questões da prova. Observe, reduzir o peso. O peso do estudo da legislação ainda é muito alto, porém existe uma tendência de redução. Existem especialistas da área, e é uma coisa que eu mesmo já estou percebendo na prática, na vivência dessa matéria, que a gente pode dizer que hoje em dia cerca de as questões do exame da OAB só são retiradas 60%, 70% diretamente da letra da lei. E quando a gente fala do estudo da matéria de ética, a ampla maioria, 70%, 80% das questões são retiradas aqui do Estatuto da Advocacia. Mais uma vez, existe uma subtendência aqui em tirar questões dos outros regramentos jurídicos. Mas como ele ainda representa 70% só do Estatuto da Advocacia, é nele que você tem que priorizar. Lembra que o estudo para a OAB ela envolve a priorização do seu tempo naquilo que vai trazer maior resultado. Então, você vai concentrar o seu foco aqui no Estatuto da Advocacia. Belezinha? Como eu falei mais cedo, esse erro fatal, que é não ler o Estatuto da Advocacia ou não ler várias vezes o Estatuto da Advocacia, a gente sabe que por detrás disso, pessoal, muitas pessoas não leem o Estatuto por dificuldades de hábito de leitura propriamente dito. Tem gente que não tem o hábito de ler a lei porque na faculdade, quando ele fez, ele acabou priorizando outras formas de estudar o conteúdo. Então, não existe o hábito de leitura de modo geral no brasileiro, e no ensino jurídico no nosso país, infelizmente, é a realidade. A gente tem que conhecer a realidade e trabalhar em cima dela.
Quando você tenta ler o Estatuto da Advocacia todo de uma vez, o que que acaba acontecendo? O aluno acaba, como não é uma coisa que dá para ler numa sentada só, o aluno ele acaba que se perde, ele acaba desistindo, são muitos artigos, ou então os artigos são muito longos, ou então são muito curtos. A pessoa fica encontrando vários defeitos, sendo que por detrás, talvez, o principal vilão aqui dessa história é a ausência de hábito de leitura. Para te ajudar nisso aqui, eu quero que você siga esse conselho do professor. Não adianta tentar ler o Estatuto da Advocacia todo de uma vez e depois desistir. Isso aqui, pessoal, é um erro fatal não à toa. Esse erro fatal de número 2, registrado aqui. Tentar ler o Estatuto da Advocacia todo de uma vez só e depois acabar desistindo. Você vai precisar combater isso aí, primeiro compreendendo. Eu mostrei ali agora, lá no site do Planalto, o Estatuto da Advocacia. Pois bem, você precisa compreender que o Estatuto ele é uma legislação considerada pequena. Ele tem apenas 87 artigos. Ufa, você já estava com receio de que talvez tivesse que era uma leitura muito complicada. Não. Você não vai ler ele todo de uma vez, mas se você seguir um cronograma, um roteiro, isso aqui vai te ajudar demais. É só uma mão na roda. Quem domina o estatuto se dá bem na prova de ética, porque 70% das questões de ética a gente pode dizer que são extraídas da legislação. Tranquilo? Lembra disso? Como é que você vai atacar esses 87 artigos? Eu vou trazer mais uma vez aqui o conselho do professor. Olha aqui mais uma vez, ó, 87 artigos. Quando você roda, 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 chega aqui no final, 87 artigos. Quando a gente está discutindo aqui a Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia. Vamos voltar aqui para o mapa mental. O meu conselho de professor é o seguinte: se você ler esse cronograma, tentar ler ele todo de uma vez só, ou ainda ler apenas uma única vez, isso é uma estratégia muito perigosa, isso não gera resultado. Eu estimo, pessoal, com base na minha experiência, um tempo de leitura entre 3 e 4 horas para fazer a leitura dessa legislação. Ela é a legislação mais importante quando a gente discute a matéria de ética. Você pode, nesse momento, pensar assim: é pouco tempo, eu vou conseguir. Yes, I can. Pessoal, não é assim que funciona. Ao tentar ler todo de uma vez um tempo de leitura entre 3 e 4 horas, isso aí não vai te ser tão proveitoso. Por isso, eu vou te sugerir, neste momento, uma estratégia diferente. O tempo é curto? Beleza, 3 a 4 horas para fazer a leitura disso aqui, mas eu quero te orientar para você estudar isso aqui através de um cronograma, que eu já vou, nesse vídeo aqui, liberar para você um cronograma para você fazer o estudo. Quem estuda com esse cronograma já está estudando com estratégia, com planejamento. Quando a gente fala aqui do cronograma, eu elaborei aqui um cronograma de leitura do Estatuto em 5 dias. Pessoal, tudo é pedagógico. Ao dividir a leitura disso aqui em 5 dias, isso aqui vai te ajudar. Essa leitura em 5 dias vai te permitir ter contato várias vezes com a matéria de ética, principalmente do Estatuto da Advocacia, que tem um peso maior. No dia 1, aqui é a recomendação já direta e objetiva. No dia 1, você vai ler o título 1. Só lembrando, todas as legislações ela tem uma classificação interna. Por exemplo, o Estatuto da Advocacia tem o título 1, tem também o título 2 e o título 3 e 4. A recomendação no primeiro dia que você for ler o Estatuto, você vai ler o título 1, os capítulos de 1 a 6. Isso vai representar os artigos do artigo 1º até o 26. Então, observou? Você vai reduzir a quantidade para estudar a cada dia. No dia 2, você vai, ainda no título 1, vai ler os capítulos 7 a 8, os artigos de 27 a 33. No dia 3, leia o título 1, capítulo 9. Observou aqui que teve não foi a sequência lógica, isso aqui mais uma vez, pedagógico. Você vai ler o título 1, capítulo 9, a parte referente a infrações e sanções disciplinares, os artigos 34 a 43. No dia 4, você vai para o título 2. No dia 4, perdão, continua no título 1, então está seguindo a definição da sequência da lei. No dia 4, você vai ler o título 2, todos os seus capítulos, que vão do capítulo 1 ao 6, que são capítulos um pouco menores, a gente aglutinou por afinidade temática, aqui os artigos de 44 a 67, e no quinto e último dia de leitura desse cronograma de 5 dias, você vai ler os títulos 3 e 4 por inteiro, os artigos 63 a 87. Então, nesse cronograma de 5 dias, seguindo essa recomendação, você vai fazer a leitura em 5 dias do Estatuto da Advocacia, que, mais uma vez, lembrando, esse Estatuto da Advocacia representa aí hoje cerca de 70% das questões do exame da OAB referente à matéria de ética são retiradas deles.
Além do cronograma, pessoal, que isso aqui te ajuda demais, já que muitos alunos vão ler um código inteiro. O código, quando a gente fala o código, né, é a legislação mais importante referente a uma matéria jurídica. Como muitas pessoas vão ler pela primeira vez por inteiro a legislação, esse cronograma vai te ajudar. Mas, além disso, ao concluir, eu vou te dar uma outra estratégia para te ajudar, pessoal. A motivação é importante. Estipule um prêmio antes de iniciar o seu estudo, estipule um prêmio. Ah, quando eu terminar de ler o Estatuto da Advocacia, eu vou comer uma barra de chocolate. Ou então, não, eu vou assistir aquele episódio de uma série que eu gosto. Ou ainda, se você é de atividade física, eu vou correr, eu vou sair para jantar com meu esposo, minha esposa, alguma coisa assim. É importante que você celebre, porque isso aqui é uma conquista. Lembra que muitos alunos nunca leram a legislação por inteira. Para você ir bem na matéria de ética, você tem que cumprir essa tarefa. Esse cronograma de 5 dias vai te ajudar. E ao cumprir a meta, você vai estipular esse prêmio, por exemplo. Ah, eu vou me permitir comer uma barrinha de chocolate porque eu li o estatuto todo. Beleza. Você vai, celebra, você pode postar uma foto, pode marcar o Instagram do Império Jurídico e utilizar a hashtag Ética Sem Falhas. Belezinha, pessoal? Aqui encerramos essa aula. Nos vemos na próxima.